Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo prepara plano para impacto das tarifas de Trump. Corregedoria vai analisar pedido de punição contra deputados e a ação é defendida por Hugo Mota. Mercado financeiro baixa estimativa de inflação para 2025 e indica desaceleração da economia brasileira. Líderes europeus se reúnem por cessar fogo na Ucrânia antes da reunião entre Trump e Putin. Autoridades identificam mulheres suspeitas de aplicar golpe em turistas britânicos. E ainda, Santos vence o Cruzeiro e impede a Raposa de voltar à liderança do Brasileirão. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula se reuniu na tarde de hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin para alinhar os últimos detalhes do plano para conter os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O texto elaborado pela equipe econômica contém linhas de crédito para as empresas impactadas pela sanção americana, para financiar investimentos e capital de giro das companhias. Além disso, o governo vai adiar as cobranças de tributos e contribuições federais por até 2 meses, repetindo um movimento adotado pela gestão anterior durante a pandemia de coronavírus. O governo federal também vai comprar mercadorias perecíveis. Há uma preocupação com os estoques de alimentos como peixes, frutas e mel, parados desde o anúncio do presidente americano. A reunião aconteceu no final da tarde desta segunda-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente. Para diminuir os impactos das tarifas, o presidente Lula vai receber neste mês os presidentes do Equador, Nigéria e Panamá. O presidente Lula deve receber em 19 de agosto o presidente do Equador, Daniel Noboa. O Equador também foi afetado pela ordem executiva do tarifaço, assinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas foi menos impactado que o Brasil. Já o presidente da Nigéria deve desembarcar por aqui no dia 25. Em junho, Alckmin liderou uma missão no país para ampliar as parcerias econômicas e institucionais entre os dois países. O presidente do Panamá, José Raul Molino, deve ir ao Brasil 3 dias depois. Em uma reunião bilateral com o presidente Lula em julho deste ano, durante a cúpula do Mercosul, na Argentina, Molino disse que apresentaria ao governo brasileiro nesta agenda oportunidades para investidores do Brasil, na área de infraestrutura portuária no Panamá. A Corregedoria da Câmara dos Deputados recebeu hoje as queixas contra 14 deputados do PL, PP e do Novo, que participaram do bloqueio da mesa diretora da Casa na semana passada. O corregedor da Câmara dos Deputados, Diego Coronel, deve opinar se concorda com a aplicação da suspensão dos deputados antes mesmo da conclusão do julgamento dos processos no Conselho de Ética da Casa. Pelas regras, se o corregedor não se manifestar em 48 horas, a direção da Câmara pode decidir por conta própria se há material para solicitar a punição. Além das denúncias apresentadas por diversos partidos contra 14 deputados de oposição, o coronel informou que também recebeu um pedido do PL para punir a deputada petista Camila Jara, acusada de empurrar Nicolas Ferreira no plenário. O presidente da Casa, Hugo Mota, tem defendido a aliados a punição dos deputados que ocuparam o plenário principal e impediram os trabalhos da Casa. Na última sexta-feira, o presidente Lula defendeu a cassação do mandato dos deputados e senadores que impediram os trabalhos do Congresso. A defesa de Jair Bolsonaro tem até a próxima quarta-feira para apresentar ao STF as últimas considerações sobre o processo no qual o ex-presidente é réu. O julgamento deve acontecer ao longo do próximo mês. A partir de quarta-feira, o ministro relator Alexandre de Moraes poderá pedir para que o caso seja incluído na pauta de julgamentos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que os ministros decidam no próximo mês pela absolvição ou pela condenação. Os advogados afirmam que vão pedir a absolvição dos réus por questões processuais e ainda sustentar a inocência, já que para eles a PGR não teria conseguido comprovar que os acusados atuaram na preparação e para efetuar um golpe de Estado. Além de Jair Bolsonaro, outros 6 ex-membros do governo dele respondem por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada.
Também integra o chamado núcleo crucial o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Como o militar fechou um acordo de delação premiada, a defesa dele entregou primeiro as alegações finais. Isso permite a ampla defesa dos demais acusados. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para apurar se ele cometeu crime contra a honra do presidente Lula. A suspeita é que Bolsonaro tenha publicado uma imagem que vincula o presidente do Brasil ao regime de Bashar al-Assad na Síria. Essa imagem teria sido publicada em um aplicativo de mensagens. Os economistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a estimativa de inflação para este ano. Agora a estimativa caiu de 5,07% para 5,05%. O crescimento do produto interno bruto recuou e, segundo os especialistas, deve fechar o ano em 2,21%. Desde o início do ano, economistas já apontavam um cenário de desaceleração da economia brasileira para conter a inflação. A companhia aérea Azul informou que vai deixar de operar em 53 rotas de 13 cidades não lucrativas para reduzir custos e atualizar o plano de negócios. A empresa pretende reduzir mais de 2 bilhões de dólares em dívidas e levantar mais de R$1,5 bilhão de reais em financiamento. A empresa não detalhou as cidades que serão afetadas. A emissora Al Jazeera informou que 2 correspondentes e 2 cinegrafistas foram mortos após um bombardeio israelense na cidade de Gaza. A Al Jazeera informou que 2 de seus correspondentes, incluindo um famoso apresentador, e 2 cinegrafistas foram mortos em um ataque israelense à sua tenda na cidade de Gaza nesse domingo. De acordo com a emissora com sede no Catar, Anas al-Sharif, de 28 anos, foi morto junto com 3 colegas em um ataque israelense aparentemente direcionado. O exército israelense confirmou que havia atacado jornalistas, mas chamou o correspondente al-Sharif de terrorista, que se passava por jornalista. Os militares postaram no Telegram que Anas al-Sharif serviu como chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas. Ele também seria responsável por promover ataques com foguetes contra civis e tropas israelenses. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu organizou uma entrevista coletiva e explicou que o novo plano para tomar a cidade de Gaza não tem como objetivo ocupar o território. Sob pressão internacional interna e de países árabes, Benjamin Netanyahu reuniu a imprensa neste domingo em Jerusalém para explicar o novo plano para tomar a cidade de Gaza. O primeiro-ministro de Israel garantiu na entrevista coletiva que não tem como meta ocupar o território, mas desmilitarizar a área. Nosso objetivo não é ocupar Gaza. Nosso objetivo é libertar Gaza, libertá-la dos terroristas do Hamas. A guerra pode terminar amanhã se Gaza, ou melhor, se o Hamas depuser as armas e libertar todos os reféns restantes. Segundo o plano validado na última sexta-feira pelo Gabinete de Segurança israelense, o exército se prepara para tomar o controle da cidade de Gaza, localizada no norte do território e destruída em grande parte. O Gabinete de Segurança de Israel instruiu as forças de defesa a desmantelar os 2 redutos restantes do Hamas na cidade de Gaza e os campos centrais. Ao contrário das falsas alegações, esta é a melhor maneira de acabar com a guerra e terminá-la rapidamente. Na entrevista, Netanyahu destacou que vai fazer de tudo para defender Israel e que vencerá a guerra com ou sem o apoio internacional. Netanyahu afirmou que será permitido à população civil abandonar com toda a segurança as zonas de combate para ir para áreas designadas, onde receberá provisões em abundância. O líder israelense voltou a acusar o Hamas de saquear os caminhões com ajuda para os civis palestinos e a ONU de se negar sistematicamente, até há pouco, a distribuir os milhares de caminhões autorizados a entrar em Gaza. E um funcionário da ONU se manifestou sobre esse plano para tomar o controle da faixa de Gaza. Ele alertou que essa nova operação pode desencadear uma nova guerra na região. O secretário-geral adjunto da ONU fez um alerta neste domingo, durante reunião de emergência sobre o território palestino no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Miroslav Yenka destacou a gravidade do objetivo de Israel em tomar o controle da cidade de Gaza.
Se esses planos forem implementados, provavelmente desencadearão outra calamidade em Gaza, que se espalhará por toda a região e causará mais deslocamentos forçados, assassinatos e destruição, agravando o sofrimento insuportável da população. Segundo o plano validado na última sexta-feira pelo Gabinete de Segurança israelense, o exército do país se prepara para tomar o controle da cidade de Gaza, localizada no norte do território e destruída em grande parte. O embaixador da Eslovênia na ONU, Samuel Zbogar, que falou em nome dos 5 membros europeus do Conselho de Segurança antes da reunião, disse que a decisão do governo israelense não fará nada para assegurar o retorno dos reféns em poder da organização islamista palestina Hamas. Ministros das Relações Exteriores da Europa se reuniram hoje para pedir um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Os principais líderes europeus apelaram neste domingo para manter a pressão sobre a Rússia para alcançar a paz e reafirmaram seu apoio à Ucrânia antes da cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. Eles assinaram uma declaração conjunta na qual sustentam que apenas uma abordagem que combine uma diplomacia ativa pode colocar um fim à guerra entre Ucrânia e Rússia. Mais tarde, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou uma reunião de emergência entre os ministros das relações exteriores do bloco para esta segunda-feira. O encontro, que vai ser virtual, tem como objetivo pedir que qualquer acordo na Ucrânia inclua Kiev e Bruxelas. Putin e Trump se reunirão na próxima sexta-feira no estado americano do Alasca para tentar resolver o conflito iniciado há 3 anos por Moscou. Kallas ainda lembrou que o direito internacional era claro: todas as regiões ocupadas pela Rússia pertencem à Ucrânia. No sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não existe nenhuma chance de seu país ceder territórios em uma possível tentativa de acabar com a guerra. A invasão russa da Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, deixou dezenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e grandes danos. Até agora, Putin resistiu aos múltiplos apelos dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia para declarar um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que as pessoas em situação de rua deixem a cidade de Washington. Ele afirmou que o governo americano pode oferecer moradia longe da capital. Donald Trump voltou a polemizar neste domingo. O presidente dos Estados Unidos pediu que as pessoas em situação de rua deixassem Washington imediatamente. O republicano ainda garantiu que o governo ofereceria abrigo longe da capital. O magnata planeja realizar uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira para apresentar seu plano para tornar a cidade mais segura e bonita. Trump escreveu a orientação na sua plataforma Truth Social. De acordo com o relatório anual do Departamento de Habitação, em 2024, Washington tinha mais de 5.600 pessoas em situação de rua, ocupando o 15º lugar entre as principais cidades dos Estados Unidos nesse aspecto. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump ameaçou várias vezes colocar Washington, que possui um estatuto especial, sob controle federal. Donald Trump anunciou hoje uma intervenção federal na segurança de Washington para combater a violência na capital. Trump afirmou que há uma trágica emergência de segurança na capital e que vai enviar cerca de 800 tropas da Guarda Nacional. E um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a região oeste da Turquia neste domingo e derrubou dezenas de prédios. Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a região oeste da Turquia neste domingo e causou o desabamento de construções. O abalo afetou principalmente a província de Balıkesir, mas foi sentido também em Esmirna e Istambul. O prefeito de Sindirg, epicentro do terremoto, afirmou em entrevista que cerca de 10 construções desabaram, incluindo um edifício de 3 andares no centro da cidade. Segundo as autoridades turcas, o tremor começou um pouco antes das 8 horas da noite no horário local. A Turquia é atravessada por diversas falhas geológicas que já causaram catástrofes no país. Em julho deste ano, um abalo de magnitude 5,8 causou uma morte e feriu 69 pessoas. As autoridades japonesas pediram hoje para que milhões de pessoas deixem as próprias casas por conta das fortes chuvas.
Várias pessoas estão desaparecidas após chuvas intensas no sudoeste do Japão. Deslizamentos de terra foram registrados e as autoridades aconselharam milhões de pessoas a deixar as casas. Se a evacuação para um local designado for perigosa, garanta sua segurança indo para o local mais longe possível de riachos ou penhascos, ou para prédios altos que provavelmente não serão inundados. É necessária a máxima cautela, mesmo em locais que normalmente não são propensos a desastres. Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias. No período de 6 horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região. Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, as autoridades emitiram alerta para mais de 3 milhões de moradores na região sudoeste do Japão. O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe morreu após mais de 2 meses internado. Ele sofreu um atentado a tiros no dia 7 de junho. Morreu aos 39 anos o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe. O político foi alvo de um ataque a tiros e estava internado há 2 meses em Bogotá. O estado de saúde do político se agravou no sábado após sofrer uma nova hemorragia cerebral. Em meados de julho, Uribe apresentou sinais de melhora e, após várias cirurgias e intervenções, havia entrado em processo de neuroreabilitação. Em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá, um suposto matador de 15 anos disparou 3 vezes contra ele sem que os motivos sejam conhecidos. 2 balas atingiram a cabeça do pré-candidato. As autoridades prenderam 3 suspeitos relacionados ao ataque e apontam para dissidentes da extinta guerrilha FARC como possíveis autores intelectuais do crime. Uribe deixa um filho pequeno e 3 enteadas adolescentes, filhas de sua esposa, que acolheu como suas. O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país marcado pela violência e atentados a políticos nas décadas de 1980 e 1990. A polícia colombiana capturou um membro da máfia Drangheta, acusado de coordenar uma rede de tráfico de cocaína na América do Sul para a Itália. A Colômbia anunciou neste domingo a captura na cidade de Cali de um integrante da poderosa máfia italiana Ndrangheta. Federico Starnone é acusado de coordenar uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul para a Itália, com participação do PCC no Brasil. Conhecido como FED, ele era procurado internacionalmente pela Interpol e foi designado na Colômbia como sucessor de Giuseppe Palermo, preso em Bogotá há um mês, em uma mega operação realizada com a ajuda da Itália. Foram mobilizados para a operação uma dezena de agentes das forças especiais, com equipe tática e fuzis automáticos. O homem foi detido também em coordenação com as autoridades italianas em seu apartamento em Cali. De acordo com o presidente colombiano Gustavo Petro, Starnone é um comprador atacadista de cocaína para a máfia italiana. A sua rede de tráfico fazia envios de cocaína para a Europa, camufladas em containers carregados com frutas e café. Segundo a ONU, a Colômbia é o principal exportador de cocaína do mundo e no ano passado bateu recorde de produção da droga. E no próximo bloco, autoridades identificam mulheres suspeitas de aplicar golpe em turista no Rio de Janeiro. E ainda a Polícia Federal prende procurador suspeito de abuso sexual contra a filha, de 8 meses. Sete pessoas foram atropeladas na manhã de hoje no centro do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros informou que o quartel central foi acionado para 2 ocorrências de atropelamento em sequência. O primeiro chamado aconteceu pouco antes das 6 horas da manhã e o segundo 15 minutos mais tarde. De acordo com os bombeiros, o primeiro atropelamento ocorreu na altura da Rua Uruguaiana, na pista em direção à Candelária. Um homem ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. O segundo atropelamento aconteceu em frente ao Rio Imagem, também na pista sentido Candelária, e deixou 6 pessoas feridas. Testemunhas afirmam que o acidente foi causado pelo motorista de uma Fiat Toro branca.
No local, ele alegou que o sinal estava amarelo e que as pessoas atravessaram repentinamente à sua frente. O motorista afirmou que tentou frear, mas acabou atingindo as vítimas. O motorista foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento. As autoridades do Rio de Janeiro identificaram as 3 mulheres suspeitas de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela e roubar 2 turistas britânicos na zona sul do Rio. Uma delas tem 20 passagens pelo mesmo crime. A cena de um dos turistas viralizou na internet. O rapaz de 21 anos cambaleia na praia de Ipanema até cair na areia. A pessoa que gravou o vídeo disse à polícia que viu o rapaz acompanhado das mulheres. Segundo as vítimas, 2 celulares foram roubados e com um deles, as mulheres conseguiram fazer uma transferência bancária no valor de 16 mil libras, o que equivale a mais de 110 mil reais. De acordo com a Delegacia de Atendimento ao Turismo, as suspeitas são garotas de programa e uma delas já foi presa no ano passado pelo mesmo crime. Rayane Campos de Oliveira, de 27 anos, ficou na cadeia por 6 meses e tem 20 passagens pela polícia. Ela chegou a ser condenada a 6 anos de prisão no regime semiaberto por roubo a um turista inglês que também afirmou ter sido dopado e roubado por 2 mulheres que conheceu em um samba na Pedra do Sal em 2023. Segundo a Polícia Civil, as outras 2 mulheres são Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Maiara Kathleen Américo da Silva, de 26 anos. Segundo a polícia, as mulheres moram no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. Ainda de acordo com os investigadores, as suspeitas atuam em pontos turísticos do Rio, como a Lapa e Pedra do Sal, na região central, e em bares de Copacabana, Ipanema e Leblon, na Zona Sul. Um caminhão carregado com morangos perdeu o freio e causou um estrago em Tocos do Mogi, no estado de Minas Gerais. As imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo descendo uma rua desgovernado e atingindo vários veículos. 3 pessoas estavam no caminhão, mas ninguém ficou ferido. Um sargento do Exército Brasileiro matou a esposa e a filha em Santos, no litoral de São Paulo. Pedro Henrique Martins tirou a própria vida após o crime. De acordo com um boletim de ocorrência, a PM achou as 3 pessoas dentro de um quarto. O homem estava sentado na cama. Já a mulher e a criança foram localizadas abraçadas em uma cama, com grande quantidade de sangue ao redor. Segundo o relato da polícia, as paredes do quarto apresentavam diversos respingos de sangue e uma arma foi encontrada perto do corpo de Pedro. Segundo informações, a mulher ligou para a irmã do sargento minutos antes do crime, por estar com medo de morrer. Além disso, o casal brigava com frequência e o relacionamento enfrentava problemas desde 2023. Em nota, o Comando Militar do Sudeste lamentou o fato de que Pedro Henrique Martins dos Santos, a esposa e a filha foram encontrados mortos na residência, vítimas de disparo de arma de fogo. A corporação ainda afirmou que as investigações do caso estão sob o comando da Polícia Civil. A Polícia Federal prendeu um procurador do estado de São Paulo suspeito de abusar sexualmente da própria filha, bebê, e também de compartilhar e produzir material de abuso sexual infantil. Uma perícia confirmou que o homem cometeu o crime quando a filha tinha apenas 8 meses. O homem foi encontrado em um hotel na região do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje 2 pessoas e apreendeu 3 adolescentes em uma operação que investiga a comercialização de pornografia infantil em plataformas digitais. Segundo as investigações, o grupo agia como organização criminosa, vendendo pornografia infantil pela internet para vários estados. Os suspeitos também ameaçaram as autoridades ligadas ao Núcleo de Observação e Análise Digital, após fases anteriores da operação que prenderam lideranças do grupo na plataforma Discord, onde eram praticados estupros virtuais, indução à automutilação e ao suicídio de vítimas. Os alvos desta etapa também são investigados por invasão de sites governamentais, inserção de dados falsos, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que esses indivíduos precisam entender que a internet não é terra sem lei. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou hoje as 100 primeiras câmeras do programa Smart Sampa, que serão acopladas nas motocicletas da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar.
Segundo a gestão municipal, os novos equipamentos são integrados à central de monitoramento do Smart Sampa e são capazes de detectar irregularidades e enviar alertas imediatos à equipe que captura imagens, possibilitando abordagens mais rápidas e eficazes. Segundo o prefeito, o policial já vai saber na hora se trata de uma moto roubada ou placa fria, e então poderá fazer a abordagem. Ele afirmou também que essa tecnologia vai facilitar a fiscalização das motos, sem necessidade de fazer milhões de blitzes na cidade. Hoje, a capital conta com mais de 1.300.000 motocicletas. O evento de entrega das câmeras contou com a participação do governo do estado, Tarcísio de Freitas. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que, somente em junho, o Smart Sampa identificou 5.579 ocorrências envolvendo placas irregulares. A seguir, a Europa vive onda de calor sem precedentes e os gols do Campeonato Brasileiro. Uma onda de calor está atingindo a Europa, mantendo o alerta laranja em 28 departamentos da França. A Turquia teve o mês de julho mais quente em 55 anos, enquanto nos Emirados Árabes Unidos, centenas de corredores participaram de uma maratona em um espaço fechado por causa das altas temperaturas. Uma nova onda de calor atingiu a Europa nesse sábado. Na Espanha, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus em várias cidades, incluindo Madrid. A verdade é que tentamos nos deslocar o mais cedo possível, mas das 10 da manhã até as 8 da noite está incrivelmente quente. Sempre tentamos ficar na sombra, levamos um copo d'água com gelo e o enchemos novamente. Não há muitas torneiras disponíveis para reabastecer. A segunda onda de calor do verão do hemisfério norte a atingir a França se espalhará por grande parte do sul do país. Um alerta laranja está em vigor para 28 departamentos. O Serviço Meteorológico anunciou que o alerta será estendido nesse domingo a quase toda a metade sul do território francês. Segunda-feira pode ser o dia mais quente de todo o país, segundo a previsão, que prevê que a onda de calor deve durar até meados da próxima semana no sul. Altas temperaturas de até 50 graus estão atingindo os Emirados Árabes Unidos. E o governo busca incentivar a atividade física apesar do calor, com a Marathon, uma corrida coberta e com ar-condicionado. Os participantes correm ou caminham em um shopping, passando por lojas fechadas e por grandes passarelas de mármore antes da chegada dos clientes. Os shoppings abrem todos os dias das 7 às 10 da manhã para atender aqueles que desejam se exercitar. Já a Turquia teve o mês de julho mais quente em 55 anos. De acordo com autoridades, a temperatura de 50,5 graus foi registrada em Sinop, no sudeste do país, um recorde histórico. Marcas recordes também foram registradas em 66 das 220 estações meteorológicas turcas, com a temperatura média subindo 1,9 grau em comparação aos anos anteriores. Mais de 1.000 pessoas foram retiradas no norte da Espanha devido aos incêndios florestais provocados por altas temperaturas. O incêndio que atingiu a área de Las Medulas, uma antiga mina de ouro romana cercada pela natureza na província espanhola de León, ainda não foi controlado. A situação forçou a retirada de centenas de pessoas. O Ministério do Meio Ambiente da região noroeste do país admitiu que o combate às chamas é complicado devido às condições climáticas adversas. Os ventos podem alcançar 40 km por hora. O governo regional de Castilha e León afirmou que especialistas suspeitam que vários focos foram provocados por criminosos. Incêndios também foram registrados na Galícia e em Navarra, no norte do país, onde as temperaturas chegaram a 40 graus Celsius em algumas regiões. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou nas redes sociais que está monitorando de perto a situação e agradeceu às equipes de emergência pelos esforços. Cães da Espanha ganharam um novo local para se refrescarem durante a onda de calor. Uma piscina exclusiva para os animais domésticos foi construída na Catalunha. Olhando por esse ângulo, você pode até achar que tem um intruso na piscina. Mas não se engane. Essa piscina em La Roca del Valles é feita e equipada para cachorros. Para amenizar a onda de calor na Espanha, os pets se refrescam à vontade.
Temos um pátio onde ele pode correr, podemos até ir para as montanhas, mas a vegetação é bem seca. Não há muitos lugares com esse calor onde haja muita água. E poder vir aqui é uma experiência muito diferente para ele. Ele se diverte e em casa você vê que ele está feliz, parece mais saudável, não está deprimido por causa do calor. Tudo muito organizado para não atrapalhar a diversão. A ideia é garantir o relaxamento e evitar as brigas. Por isso, os grandes ficam separados dos pequenos. É o que podemos chamar de uma brincadeira bem saudável. O calor a los perros em geral não les suele gustar e dias de excessivo calor pode. Os cães geralmente não gostam de calor e dias excessivamente quentes podem levar à insolação. Isso pode ser fatal. Temos muitos cães internados porque vão ao parque para brincar e se exercitar e devido ao calor acabam com temperaturas acima de 40 graus e podem morrer. Ir a lugares com água, levar água, molhá-los, tudo isso ajuda a baixar a temperatura deles e também permite que eles se divirtam. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. O centro de treinamento do Palmeiras foi alvo de ataques nesse final de semana. Uma câmera de segurança flagrou os homens jogando bombas e rojões dentro do espaço que fica na zona oeste de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ao menos 5 pessoas com capuzes e capacetes se aproximam do centro de treinamento do clube. Na sequência, é possível ver eles arremessando artefatos explosivos dentro do local. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, postou as imagens do ataque na rede social Instagram. Ela classificou a ação criminosa como um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Leila informou que irá levar as filmagens para a polícia, tentar identificar e responsabilizar quem atacou o CT do Palmeiras neste final de semana. O ataque aconteceu horas antes da vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro, mas veio após a eliminação pelo Corinthians na Copa do Brasil. Em nota, o clube disse também que não podemos tolerar que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanente. Ontem foi dia de Brasileirão, o Santos arrancou uma vitória do Cruzeiro e impediu a Raposa de voltar à liderança. O São Paulo venceu o Vitória no Morumbi. A noite gelada no estádio do Tricolor foi aquecida após uma linda jogada que terminou na conclusão de Bobadilha. No final da partida, Ferrarese bateu forte cruzado e Sabino completou para o gol. 2-0 Tricolor. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. Léo Pereira fez o primeiro aos 20 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Gonzalo Plata ampliou. Gabriel Santana diminuiu para os visitantes, mas foi só isso. O Palmeiras venceu o Ceará de virada no Allianz Parque. Lourenço fez esse golaço para os visitantes. Mas alguns minutos mais tarde, Flaco Lopes diminuiu em um pênalti polêmico. E 2 minutos mais tarde, Vitor Roque virou a partida para o Verdão. O Santos, de Neymar, impediu o Cruzeiro de se manter na liderança. Isso porque a Raposa saiu na frente do placar com Fabrício Bruno. Mas aí os meninos da Vila empataram com Guilherme e viraram com Gustavo Cabaleiro. Com a vitória, o Santos saltou na tabela e vai terminar a rodada na 14ª colocação. Esse foi o Gospel News desta segunda-feira. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.